see the tree if you look close. Don't you know having faith is a substance of things that you don't see? But trust me, you gon' see the fruits of your labor. Trust in the King and my focus on laser. Walking in purpose, I'm blessed and I'm faith. Been so good, he been so good, girl. He's been so good. He been so good, he been so good, he been so good to me. He been so good. Oh, you are so beautiful. Here in your holiness, Lord, I want nothing less. So I let my heart confess. You are so beautiful. Before your majesty, you showed me love when all I felt was tragedy. And that's why I'm glad to sing. You are so beautiful. Everything you do is so unusual. You snatched me straight out that funeral. Ooh. I can't wait to see your eyes one day. I've been thinking about it, and it's a blessing just to think that I can think about it. I know some people been searching and so they drank about it, but for the cup I drink from will never run. It's what my life on. Asked for a life vest, he said, son, this is lifelong. Holy Spirit driven, had to learn to keep the brights on. Putting God in a box like seeing Shaq with some tights on. Boy, I been loosened by the grip of the python. I shed skin, new hymns, I got Christ on. Here in your holiness, Lord, I want nothing less. So I let my heart confess. You are so beautiful. Before your majesty, you showed me love when all I felt was tragedy. And that's why I'm glad to sing. As I'm sitting on this plane, could be my last breath, but I ain't scared of death, cause I got my God in me. And if I die today, I know he did his job with me. And I still lift up your name, cause you are so beautiful. Here in your holiness, Lord, I want nothing less. So I let my heart confess. You are so beautiful. Before your majesty, you showed me love when all I felt was tragedy. And that's why I'm glad to sing. Here in your holiness, Lord, I want nothing less. So I let my heart confess. You are so beautiful. Before your majesty, you showed me love when all I felt was tragedy. And that's why I'm glad to sing. Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Tá frio, né? Quem tá com frio aí, levanta a mão. Quem não é de Curitiba aqui, que não passou por esse frio ainda? Deixa eu ver. Ah, mas você vai gostar do frio, o frio é bom, gostoso. Queridos, que bom que você está aqui numa noite fria de sábado. Seja bem-vindo, Deus tem algo especial para a nossa vida aqui. Amém? Olha, não foi por acaso que você veio aqui hoje. Não, Deus tem tudo nas mãos dele. Deus é maravilhoso. Não há nada melhor do que estar na presença dele. Amém? Tá funcionando aí? Agora tá. Boa noite. Então eu quero te convidar para você ficar de pé e te dizer que você tem uma escolha a fazer já nesse momento. Você vai escolher se as coisas vão te distrair hoje ou não. Se você vai ter uma postura de espectador ou se você vai adorar do começo ao fim desse culto. E é tão fácil da gente sem perceber, deixar às vezes que as coisas nos distraiam e a gente nem participa tanto do culto quanto a gente poderia. Então eu queria que você colocasse agora o teu coração diante de Deus, faz a tua oração. Nós estamos na presença do Deus poderoso, todo-poderoso. Esse não é mais um culto. Esse é o dia que o Senhor escolheu. E que você escolheu para estar aqui. O que você vai oferecer hoje ao Senhor?
Ah, Jesus, nós estamos nessa hora na Tua presença, Senhor. E a verdade é que o Senhor está sempre conosco, Deus. Mas o momento de celebrarmos, Deus, em comunidade é tão especial, Deus. Porque nós nos reunimos, Deus, como irmãos e irmãs em Cristo, Deus, para exaltar o Teu nome, Senhor. Para glorificar o Senhor, porque o Senhor merece o nosso louvor, a nossa adoração. Também porque queremos ouvir a Tua voz, Deus. Nós chegamos aqui dizendo: Senhor, fala conosco, Deus. Nós viemos aqui, Deus, trazer, Senhor, a nossa gratidão, Deus. O Senhor tem sido tão bom, o Senhor é bom. Viemos também trazer, Deus, muitas vezes, Senhor, o nosso choro, a nossa angústia, sabendo que o Senhor é socorro. Nós chegamos aqui, Deus, com tudo o que somos, Deus, e queremos Te adorar, Deus, com a nossa mente, Senhor Jesus, com o nosso coração, Deus, com o nosso corpo, Senhor Jesus. Pedimos, Senhor, nada nos distraia, Senhor, é tão fácil de nos trairmos, Senhor Jesus, mas pedimos, Senhor, nos ajuda a manter os nossos olhos focados no Senhor, Pai, porque nós temos sede de Ti, Deus. Como a corça, Deus, ela suspira pelas correntes das águas, Deus, nós suspiramos pelo Senhor e pela Tua presença. Ah, Senhor Jesus, nos faz perceber o Teu agir nessa noite, porque o Senhor é o nosso tesouro. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em Seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não
que a tua presença, Senhor Jesus. Nada é melhor do que o Senhor, Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Ei, mais forte pro Senhor, pro Senhor. Ele é o caminho no deserto, aleluia. Ele é que luta por você e por mim, aleluia. Deus está lutando, Ele é por nós. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Leva o nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Leva o nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Vamos nas palmas, gente. Adore o Senhor com as palmas. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome
grande é o nosso Senhor. Aleluia. Pode sentar. Aleluia, grande é o Senhor. Você pode tomar o seu assento. Gostaria de conhecer aqueles que estão nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez. Dá um sinal assim pra gente conhecer você. Uma salva de palmas para esses nossos irmãos. Glória a Deus. Vou pedir um favor para você se colocar de pé, para que a igreja possa ver você e te cumprimentar e dizer que aqui é o seu lugar, é a casa do Pai, o lugar que você pode se sentir amado. Dê um abraço nesse irmão que está do seu lado aí, que está nos visitando, e diga que ele é muito bem-vindo. E para você que não conhece a Jesus ainda, você pode apontar o seu celular para aquele QR Code, e a gente quer te conhecer melhor e te apresentar Jesus e os próximos passos. Fiquem agora com One News. Precisando de um tempo a sós com Deus? Buscando ouvir algo novo diretamente do Pai? Sua vida precisa de um novo rumo? O Vida Vitoriosa da One te espera. Faça sua inscrição. Ei você! Quando ouve as seguintes palavras, o que vem na sua cabeça? Comunhão, busca, amizade. Sim, é isso mesmo. Acampamentos. A temporada de acampamentos começou oficialmente aqui na One. Se liga nas datas do que vem por aí. Garanta já sua inscrição e venha viver dias incríveis na presença de Jesus. Oi, eu sou a Kayla, eu tenho 20 anos e eu tô participando nesses últimos dias do One Street. Fomos lá pra Praça da Espanha, apareceu um cara e veio falar com a gente, esse morador de rua. Eu sei fazer rima e eu ganho dinheiro fazendo isso. Me fala uma palavra que eu vou fazer uma rima pra vocês. A palavra é Jesus. Ele fez uma rima e no meio dessa rima o cara citou tantos versículos, mostravam pra gente que ele já conhecia Jesus. Teve um relacionamento com Deus em algum momento, que ele já teve experiências com Deus, já teve contato com a palavra. Damos por ele ali, fomos caminhando com ele, conversando. Conta pra gente que tem contato com Deus, que ele ora, que ele lê a palavra. Ele sabe que ele tem que voltar, mas que ele não volta porque ele tá sujo demais, ele não tem roupas limpas, ele tem comida, ele não está em condições para frequentar a igreja. Conversamos muito com ele. Falamos que ele é bem-vindo na casa do Senhor, do jeito que ele estiver, com a roupa suja que ele estiver. Mas o que importa mesmo é que ele não passe um dia sequer longe da presença de Deus. Eu creio que Deus tem muito para fazer nessa cidade. Vem com a gente.
Oi gente, tudo bem? Como vocês viram, maio foi o mês da adoção. E agora em junho, a gente quer convidar você que se interessou pelo tema, que quer se envolver mais com ações adotivas, para participar de uma atividade que a gente vai ter dia 24 de junho, das 9 às 11h30 da manhã, no Lar Hermínia. É uma casa de acolhimento de crianças de todas as idades e você vai ver, vai ser especial passar esse tempo com eles. Uau! Quanta coisa linda Deus está fazendo através dessa igreja. Faz sua inscrição, participa aí dos acampamentos, participa aí dos eventos, programações que vão abençoar demais tua vida. Queria pedir para você baixar a tua cabeça, fechar teu olho onde você está. A gente vem para cá tão agitado, tão cheio de preocupações e às vezes até ansioso. Queria pedir para você colocar a mão no teu coração onde você está também. Talvez você veio para cá hoje com o coração inquieto, acelerado. Mas você veio para a casa do Pai. E aqui você pode descansar, adorar e entregar sobre Ele as tuas ansiedades. Eu queria que você orasse onde você está, dizendo assim comigo: Deus, aquieta meu coração, Pai. Tenho tanta coisa para resolver, tanta coisa para fazer, mas nada é mais importante do que esse momento na tua presença. Fala para Ele onde você está, o que está acelerando teu coração. E talvez você veio para cá e você está andando num ritmo diferente do ritmo de Jesus, que está sempre no mesmo ritmo, mas você está acelerado demais, ou quem sabe devagar demais também em algum momento. Está cansado, sobrecarregado, ansioso, desanimado. Você veio para a casa do teu Pai, e aqui você pode descansar e abrir o coração para Ele, falando tudo aquilo que está te deixando inquieto. Fala assim: Pai, está difícil, está pesado. Deus, estamos aqui hoje mais uma vez para adorar ao Senhor nesse lugar, Pai. Mas quando chegamos nessa casa de oração, que também é a tua casa, nós podemos ter a liberdade de abrir o nosso coração diante do Senhor, Pai. Eu quero pedir, Deus, nesse momento, que o Senhor venha a equilibrar o nosso batimento de acordo com o teu batimento, Pai. Queremos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, as nossas agendas, as nossas preocupações, Pai. Queremos andar pelo Espírito de acordo com a tua orientação, daquilo que o Senhor tem para nós, e nem mesmo daquilo que nós muitas vezes queremos, Pai. Por isso quero te pedir, Deus, hoje, que possamos desfrutar da tua presença neste lugar, nesse culto, porque a tua presença está aqui nesse lugar, Pai, e ela se revela a nós com um perfume suave, como uma palavra, uma direção, como um toque do alto, e que hoje possamos sair daqui muito mais leve do que entramos, Pai. Aquieta o nosso coração e nos ajuda a caminhar e bater no mesmo ritmo que o Senhor tem feito isso também, Pai. Por favor, Senhor, essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu estava indo fazer um casamento na hora do almoço e tentando conversar com o motorista do aplicativo, e eu tentando puxar papo, porque eu sou evangelista de Uber, e quando eu pego lá, mesmo com o tempo curto, eu vou tentando falar de Jesus. E aí eu tentando, mas eu percebi que ele não estava me entendendo, e eu achei que ele estava até com algum problema, alguma coisa. Ele daqui a pouco para num semáforo e fala assim: olha, eu queria pedir perdão para você, mas eu estou te ouvindo, mas eu não estou te escutando nem te entendendo, porque hoje de manhã eu esqueci um aparelhinho que eu uso para audição, e eu tenho um pouco de debilidade na audição. E muitas vezes é o que acontece conosco. Nós ouvimos e sabemos que Deus está falando, Deus está se revelando, mas nós não conseguimos entender aquilo que Ele quer dizer realmente para a nossa vida e as orientações que vêm do alto. O livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, o versículo 7, é lindo na verdade esse texto, quando
Paulo vai dizer que cada um de nós deve entregar ao Senhor aquilo que determinou no nosso coração. Não para ser um peso, nem uma obrigação, porque o Senhor ama aqueles que dão com alegria. Eu acho muito interessante porque há um tempo atrás eu estava estudando mais a fundo esse versículo e eu olhava assim: Deus, como é que eu posso entregar para o Senhor aquilo que determina no meu próprio coração, se a tua palavra também diz que o meu coração é extremamente enganoso, eu sou ruim, a nossa natureza é pecaminosa, como que eu posso fazer isso? E orando, Deus falou muito comigo no meu coração. Falei: filho, a diferença é que quando eu falo no final do texto sobre o amor e a alegria, é sobre isso que eu estou falando, porque no final das contas a Bíblia diz que aqueles que amam ao Senhor de verdade obedecem e conhecem os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Por isso muitas vezes nós erramos e deixamos de viver na presença do Senhor, porque nós não conhecemos as Escrituras a fundo. Quando a palavra de Deus nos diz que para que possamos depender do Senhor, devemos ouvir a sua voz, nós precisamos devolver parte daquilo que nós recebemos como recursos, porque nós entendemos que o Senhor é dono de todo ouro, toda prata, para que possa haver avanço no reino de Deus, através desta e de tantas igrejas ao redor do mundo. Um dos assuntos que o Senhor Jesus mais fala nos evangelhos é sobre o nosso dinheiro ou sobre as finanças. Por quê? Porque ele sabia que esse seria um assunto muito complicado para nós lidarmos. Porque no final das contas, existe algo muito pesado no nosso coração que está desalinhado com o coração de Deus, porque quando a gente depende muito do dinheiro ou segura muito isso sobre a nossa posse, na verdade isso revela que nós não aprendemos ainda a depender do Senhor. Às vezes seguramos, retemos aquilo que o Senhor pede para que nós possamos abençoar uma outra pessoa, porque a gente ainda não confia que o mesmo Deus que pede para que nós possamos entregar algo para alguém é o mesmo Deus que vai pedir para que a gente vai revelar e não vai deixar nada faltar na nossa casa, nada faltar sobre a nossa vida. Queria pedir para você ficar de pé no teu lugar. Eu estou aqui para dizer para você que quando o Senhor pede para nós como um ato de adoração os nossos dízimos, que é a 10ª parte daquilo que nós recebemos, ou algumas ofertas, que são aquilo que o Senhor toca ao nosso coração, e nós entendemos uma direção, e através da generosidade, queremos abençoar algum projeto, algum ministério, mas Deus quer muito mais do que isso, porque Ele não quer simplesmente os teus recursos, Ele nem precisa disso, como o próprio texto disse, se está pesado o coração, não vai ser recebido, porque tem que ser com alegria. Mas o que Deus está falando é: filho, eu quero muito mais do que você depender de mim. Eu quero a tua vida, eu quero o teu tempo, eu quero aquilo que eu coloquei nas tuas mãos, para que a minha obra aconteça também através da tua vida. E por isso que é tão bonito esse ensinamento, onde nós devolvemos ao Senhor parte daquilo que recebemos, porque entendemos e como um ato de fé dizemos: eu dependo do Senhor. Ele é aquele que abre a porta, fecha a porta, dá a direção e não vai deixar nada faltar na minha casa, em nome de Jesus. Como um ato de adoração, que você possa vir à frente adorando o Senhor através do seu dízimo, da sua oferta, mas também através dessa canção. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei.
fiel é teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Ele é o Deus que cumpre cada uma das suas promessas. Ele é o Deus que é fiel, porque é quem Ele é parte do seu caráter. E a sua palavra nunca falha, ela nunca falha, ela nunca falha. E às vezes nós somos enganados pelos nossos sentimentos. Às vezes nós sentimos algo ou não sentimos algo. Lá no Salmo 42, o salmista fala: sinto a batida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. Nas terras do Jordão, no Hermon, no Monte Mizar. Ele está falando: eu estou sentindo a batida, mas eu me lembro. Eu me lembro de ti. Eu lembro do que o Senhor me disse. O que o Senhor está te falando? Lembra. Lembra hoje. O que eu já te disse? Lembra. Hoje, enquanto eu orava por esse culto, o Senhor falava: lembra o meu povo. Diga, lembre. Lembre. Eu não sei qual é a promessa que Deus está trazendo ao teu coração, mas eu sei que Ele já te disse algo. Talvez o que você precisa se lembrar hoje é o que Ele diz lá: mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que te formou, Israel, não tema, pois eu te resgatei, eu te chamei pelo nome, você é meu. Talvez você precisa lembrar hoje do: seja forte e corajoso, não tema, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde você andar. Eu não sei qual é a promessa do Senhor que você precisa relembrar. Hoje eu estava lendo Atos 2 e algo foi tão especial. É aquele momento que o Espírito Santo ele desce sobre aqueles discípulos. E tinham ali os discípulos, mas tinha uma multidão. Depois que o Espírito Santo ele veio sobre aqueles discípulos, Pedro vai e ele prega com ousadia para aquela multidão. Mas aí ele fala algo tão interessante. Ele diz assim, deixa eu achar aqui. Ele está falando para esse povo que está lá ouvindo: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e os seus filhos. Você já esteve num lugar, às vezes num culto, às vezes num momento você fala assim: esse derramar do Espírito Santo, esse mover está acontecendo lá, mas isso não é para mim. Deixa eu te dizer uma coisa: essa promessa é para você, é para os seus filhos. Se você desejar, se você se arrepender, isso é para você. A promessa de Deus não é só para uns, não é só para alguns. Deus fala: eu não faço acepção de pessoas. Essa promessa é para você. Qual é a promessa que o Senhor tem colocado no seu coração e hoje Ele te trouxe para dizer: lembra o que eu te falei. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo.
vez que Ele é fiel, fiel, fiel Tu és, Senhor é fiel. Tu és fiel, fiel Tu és, Senhor. Amém. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel Tu és, Senhor. Amém. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Sim, eu creio, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações.
sinto, tu cuidas. Meu Deus está. Acredite que Ele está trabalhando. Aleluia. Mesmo quando não vejo trabalhas, mesmo quando não sinto, tu cuidas. Meu Deus está trabalhando. Ele está trabalhando por mim e por você. Mesmo quando não vejo trabalhos, creia, creia, creia. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está. Mesmo quando não vejo trabalho, faz de novo. Abre os céus e desce. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Mais uma vez. Esse é quem tu és. 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 Mesmo quando não vejo trabalhos, Mesmo quando não sinto, tu cuidas. meu Deus está. Ei, sim. Oh, mesmo quando Não vejo trabalhos, Mesmo quando sinto, tu cuidas. Meu Deus está sim. Ele é o caminho no deserto. Mesmo quando não vejo trabalho. Ele é fonte das águas. Sim. Tu cuidas. Meu Deus está Trabalhando. Ele é fogo. Ele é fogo que queima. Oh, mesmo quando não vejo trabalhas, mesmo quando não sinto, tu cuidas. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Agora, levantar suas mãos onde você está. Se você crê que esse Deus de promessas, de milagres está aqui, levante suas mãos agora e comece a clamar a presença dEle, o toque poderoso da graça dEle no seu coração. A palavra de Deus diz que Ele está perto de nós quando buscamos de todo o nosso coração. A palavra de Deus nos diz que quando nos aproximamos dEle, Ele se aproxima de nós. Comece a clamar, a convidar a presença de Deus que já está aqui, a te tocar, a te transformar. Nós encontramos tudo o que precisamos na presença dEle. Erga sua voz, comece a pedir: Senhor, vem nesse lugar, toca a minha vida, me transforma, traz alegria ao meu coração, traz esperança. Peça ao Senhor o que você quer.
Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela Tua presença aqui. Nós queremos honrar a Tua presença, exaltar o Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, Pai. Obrigado, Deus, porque o Teu amor nos toca, nos transforma, Deus. E nessa noite nós estamos aqui de corações abertos, clamando que a Tua presença, que a Tua palavra nos transforme, nos toque mais uma vez. E Deus, que nós possamos sair daqui diferentes, cheios da Tua presença, do Teu Espírito Santo, Pai. Nós temos fome, nós temos sede da Tua palavra e da Tua presença. Nós viemos aqui essa noite para ter um encontro contigo, Senhor, o Deus de milagres, o Deus de promessas. Deus, nós queremos mais, nós queremos mais, Deus. Nós queremos viver o extraordinário, a vida extraordinária que o Senhor pode nos dar, Pai. Fala com a gente agora, que todo ataque do inimigo, que toda distração, Deus, seja cancelada em nome de Jesus, Pai. E que nós possamos ouvir a Sua voz, que nada tire a nossa atenção, a nossa vontade, o nosso desejo de Te conhecer mais, Pai. Estamos aqui para ouvir a Sua voz e oramos assim juntos, no nome poderoso, forte de Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém. Você pode dizer amém aí? Uma salva de palmas para o nosso Senhor. Ele está aqui, aleluia. Ele merece todo aplauso, toda canção, aleluia. Antes de você sentar, dá uma boa noite para a pessoa que está do seu lado aí, dá um sorriso. E você pode sentar para a gente estudar a palavra juntos agora. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, aleluia. Quero saber, quem está feliz aqui essa noite? Você está feliz? A presença de Deus é tudo que a gente precisa. Antes da gente falar um pouquinho da vida extraordinária, de como a gente pode viver o extraordinário de Deus, eu preciso fazer uma propaganda aqui, um convite para você. Se você não me conhece, eu sou o Eric, eu sou um dos pastores das crianças e pré-adolescentes aqui da nossa igreja. Tem alguém que serve aqui nesses ministérios que está aqui presente? Cadê o gritinho de alegria aí? Mas você percebeu que não é tanta gente assim, né? Então esse é o convite, tá? Se você veio para esse culto, veio com uma criança, um pré-adolescente, deixou eles no culto deles, vamos lembrar que não é a salinha lá de depósito de crianças, amém, glória a Deus, é o culto, é a igreja das crianças. Elas estão aprendendo sobre o extraordinário de Deus agora, orando, adorando a Deus, estudando a palavra, então é uma bênção. Mas, se você trouxe, eu quero te falar uma coisa. O sábado, esse culto especial que está rolando aqui, é o que tem o menor número de servos nos times de voluntariado. O menor. Então assim, tem pouca gente disposta a servir com as crianças. E sabe, eu estou aqui para te convidar a fazer parte desse time. Se você é pai, mãe, traz normalmente, faz isso. Dedica um sábado do mês para você estar lá servindo. Ah, pastor, mas eu não sei explicar a Bíblia para criança, deve ser muito difícil. Primeira coisa, tá? Se você está disposto, já é um ótimo passo, ok? Não é tão difícil quanto você imagina, e existem áreas nos ministérios de novas gerações que não são de ensino para as crianças. Você pode ajudar na recepção, você pode ajudar na técnica, no louvor. Então não tem desculpa, tá bom? Então eu quero te fazer esse convite, porque a gente está vivendo o extraordinário de Deus entre as crianças. Pra você ter uma ideia, ontem a gente teve um culto evangelístico só de pré-adolescentes, tá? 10 a 12 anos. Tinha mais de 350 pré-adolescentes lá e mais da metade era visitante. Primeira vez numa igreja. Estavam todo mundo assim, ó, sabe? O que está acontecendo aqui? Eu tive que explicar os momentos, o que a gente estava fazendo. Pregamos o evangelho. Vários e vários vieram para frente entregando a vida para Jesus, chorando, entendendo quem Jesus é. Está entendendo o negócio aqui? Não é brincadeira, ainda que a gente brinque às vezes. Mas é coisa séria e está sendo demais. E você pode fazer parte disso. Então eu quero te fazer esse convite. Nós temos uma primeira reunião chamada Passaporte, que você vem, entende o ministério, entende as áreas que você pode entrar, tá? E vai acontecer domingo que vem, às 9 da manhã. Existem outros momentos, você pode só procurar lá no nosso Instagram.
turma de primeira. Sempre que tiver esse passaporte, a gente avisa lá, você vem, conhece, já entra, começa a servir, e eu tenho certeza que você vai poder ser usado por Deus na vida de uma criança, de um pré-adolescente, semeando a mensagem e sendo referência para eles. Amém? Glória a Deus, entenderam o convite aí? Espero você lá, espero você para a gente continuar investindo nas novas gerações. Muito bem, vamos estudar a palavra de Deus juntos. Vocês ainda estão felizes depois do meu recado? Felizes aí? Estamos juntos? Muito bem. A gente está nessa série chamada Extraordinário. E eu estava pensando, cara, que mensagem extraordinária nós acreditamos. O Evangelho, ele é uma mensagem fora do comum, sobrenatural, extraordinária. A Bíblia vai dizer que a mensagem do Evangelho, ela não se baseia em sabedoria humana, ou seja, nós não cremos apenas num conjunto de ideias inventado, uma religião inventada, hábitos, não. O Evangelho é poder de Deus, se baseia no poder de Deus para salvar. É uma mensagem que transforma vidas, é uma mensagem que transforma criminosos em homens arrependidos e com uma nova história. É uma mensagem que transforma famílias despedaçadas em famílias restauradas. É uma mensagem que transforma corações sem esperança em corações cheios de propósito. A mensagem do Evangelho tem esse poder porque ela restaura a comunhão do homem com Deus. E a partir disso, então, nós somos convidados a viver o extraordinário de Deus. Extraordinário significa fora do comum, fora daquilo que a gente está acostumado. Então viver com Jesus, entender a boa notícia do Evangelho, seguir a isso, precisa ser fora do comum, precisa te levar a um lugar de andar, de viver uma vida extraordinária. É uma mensagem incrível, é uma mensagem que precisa, cada vez que você ouvir, como dizem os pré-adolescentes e adolescentes, explodir tua cabeça, porque é algo tão grande, que a gente não consegue nem discernir profundamente, totalmente. E hoje eu quero falar com vocês e quero pensar junto contigo do que nos atrapalha de viver essa vida extraordinária, porque existem coisas que nos atrapalham. Sabe, talvez você esteja aqui, você está acostumado a vir para cá, mas parece que você não está vivendo plenamente o que você poderia viver. Você vem para o culto e parece que não rompe, parece que você não se conecta, a tua vida anda travada, parece que não anda. Porque ainda que a mensagem seja extraordinária, ainda que o convite de Jesus seja para a gente viver essa vida, tem coisas no nosso coração, na nossa vida que a gente precisa abrir mão, que a gente precisa tirar para poder andar essa vida, viver essa vida extraordinária. E hoje junto contigo eu quero olhar para um texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 19. Se você trouxe a Bíblia aí, já prepara Mateus 19, versículo 16. Quais são os obstáculos? A gente vai olhar para esse episódio do ministério de Jesus e entender quais são os obstáculos que nos afastam de viver o extraordinário. Vamos ler o que diz então o Evangelho de Mateus 19, versículo 16. Diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse é um daqueles momentos onde Jesus está com os discípulos, está ensinando, e ele é abordado por alguém interessado na sua mensagem, no seu ministério. E nós conhecemos esse alguém, desse momento aqui, esse jovem, como o jovem rico. A Bíblia fala algumas características desse jovem. Ele era jovem, ele era rico, ele tinha uma posição de liderança, de influência. Podemos perceber também que ele tinha um interesse nas coisas espirituais e que ele tinha uma conduta moral um pouco mais elevada, se você for olhar bem.
ele disse que obedecia os mandamentos. E ele então chega para Jesus, querendo entender o que Jesus estava ensinando, e fala assim: mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E então Jesus ali fala para ele: olha, você precisa obedecer aos mandamentos. E esse jovem, aí você já começa a perceber um pouco da identidade, da imagem que ele tinha de si mesmo. Ele fala: eu obedeço esses mandamentos desde que eu sou pequeno. Porque ele já era jovem, né? Então mais jovem ainda. Desde sempre eu obedeço. Sabe, quando Jesus fala que ele precisa obedecer os mandamentos, não é para saber se ele estava apto. Era para aquele jovem perceber que ele não estava apto, mas no coração dele ele se achava suficiente. E então Jesus fala para ele: bom, então falta uma coisa só para você ser perfeito, daí a gente continua conversando. Pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e volta e me segue. O que a Bíblia fala? Que quase como num instinto, sabe, quando Jesus vai encostar, tocar naquilo que era importante para aquele jovem, o jovem: não, então tchau, estou indo, tchau, tchau, e vai embora. E a Bíblia fala que ele sai porque ele tinha muitas posses. Sabe, quando eu olho para esse episódio, para essa história, eu vejo alguém que tinha um caminho sendo aberto, um caminho extraordinário. Ele podia ter vivido o extraordinário de Deus ali, mas ele não tomou a decisão. Ele procurou a pessoa certa, ele fez a pergunta certa, mas na hora de decidir, ele não conseguiu. Ele tinha obstáculos no coração dele. E fazendo aqui um exercício de imaginação, se a gente olha para a história desse jovem, que triste, que desperdício, que triste fim para ele, para a história dele, do que a gente conhece. Porque ele poderia talvez ter sido um dos discípulos de Jesus que a gente conhece. A gente poderia ter conhecido o nome dele, porque a gente não sabe o nome dele. A gente poderia talvez estar lendo um livro escrito por ele na Bíblia. Estou imaginando. Ele poderia ter visto milagres de Jesus, desfrutado da presença de Jesus. Ele podia ter vivido o dia de Pentecostes, quando o Espírito foi derramado. Ele poderia ter iniciado a igreja cristã pregando o Evangelho. Esse é um exercício de imaginação, tipo do multiverso, assim, sabe? Se você não sabe do que eu estou falando, multiverso, faz tempo que você não vai no cinema, né? Porque todo quanto é filme que está saindo agora fala disso. Depois você dá uma pesquisada lá, não dá tempo de explicar multiverso, não tem a ver com a pregação. Mas ele poderia ter vivido o extraordinário, mas ele preferiu viver o ordinário, porque o dinheiro dele, porque a riqueza dele é o ordinário, é dessa terra. Quando ele morreu, ficou, acabou, e ele não conseguiu abrir mão. Tinha obstáculos no coração dele que o impediram de viver o extraordinário. E o primeiro deles, quando a gente olha para a vida, para o discurso, para a conversa de Jesus com esse jovem, é a autossuficiência. Esse jovem sentia que ele se bastava, que ele era o suficiente, que estava tudo bem, que ele não precisava de Jesus. Ele chega e fala assim: olha, o que eu preciso fazer para ser salvo? Me fala, o que eu preciso fazer? Quase como uma compra, uma barganha. Olha, me diz que eu vou fazer o que você me falar. Talvez ele estava acostumado com essa coisa de mérito. Talvez ele estava acostumado a entender que ele podia comprar as coisas. Mas ele não entendia que ele não era o suficiente, nem o que ele tinha era suficiente. Sabe, o que a gente aprende com essa história do jovem rico é que as coisas dessa vida às vezes nos fazem ter uma visão errada de nós mesmos, uma visão errada de quem de fato a gente é. Eu já continuo, agora a gente vai orar um pouquinho pela situação que ocorreu ali. Eu não sei bem o que foi, mas a gente vai orar para que Deus cuide, para que Deus abençoe, amém? Pode ser? Feche seus olhos, vamos pedir pela bênção de Deus, pelo cuidado. Certamente Ele está cuidando. Senhor, queremos colocar, Deus, essa situação de saúde aqui diante do Senhor, pedir em nome de Jesus que o Senhor toque, que o Senhor traga saúde, cura, reestabeleça. Nós cremos no Teu poder, Pai, e pedimos isso no nome poderoso de Jesus, amém. Amém? Amém, glória a Deus, estão cuidando, está tudo certo. Muito bem, então aqui esse jovem, ele tinha a falsa visão de si mesmo, de que ele bastava.
Quase como uma ideia assim, meio da crença egípcia, de que quando você morria, você pesava, teria teu coração pesado de um lado da balança, do outro uma pena, e então se o seu coração fosse mais leve do que a pena, você teria salvação. Ele entendia que a salvação viria pelo mérito. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que a gente não consegue salvação com as nossas próprias mãos. A gente não consegue comprar salvação, porque todos nós somos pecadores, estamos afastados da glória de Deus. A Bíblia fala que sozinho nós não conseguiríamos ser salvos. É crer em Jesus, é depositar a nossa fé nele como nosso Salvador, como aquele que morreu na cruz em nosso lugar, levando o castigo que era meu, que era seu. É isso que nos salva. E quando aquele jovem se aproxima de Jesus, ele olha para Jesus como um mestre, como alguém que tem mais uma ideia, mais um ensino, mais uma religião, mais uma interpretação. Mas ele não olhou para Jesus como a fonte da salvação. E sabe, meus irmãos, a gente começa a construir as coisas na vida e a gente começa a achar que a gente dá conta de tudo sozinho. Então, quando a gente é criança, a gente precisa dos nossos pais. Eles dão dinheiro, a mesada para a gente sair comer. Aí depois a gente precisa deles para levar a gente para os lugares. Aí então a gente começa a crescer um pouco, começa a trabalhar. Aí já tem o próprio dinheiro. Aí já consegue ter o carro. Aí já tem independência. E a gente confunde tudo isso com uma autossuficiência. E a gente começa a perceber que, não, eu dou conta sozinho. Eu me viro. Eu já resolvi tudo sozinho até hoje. Eu me dei bem. E assim, pouco a pouco, a gente deixa de depender de Deus. A gente deixa de entender que Ele é a fonte de tudo que a gente precisa. A gente deixa de depender do poder dEle, da provisão dEle nos nossos dias, porque a gente se torna autossuficiente. E essa visão errada sobre nós mesmos nos afasta de viver o extraordinário de Deus. Você precisa entender que quando você levanta da tua cama, você precisa de Jesus. Naquele dia, da graça dEle para você se manter puro, para você se manter correto, agradando a Ele. Você precisa da graça dEle para se manter. Tudo que você tem é graça. Tudo que você tem no bolso é graça. Tudo que você tem na mão é graça. A tua história é graça. Você não está sozinho, você não se vira sozinho. Depender de Deus é viver o extraordinário. Entender que Ele é o seu Salvador e que dEle vem tudo que você precisa é viver o extraordinário. Porque o ordinário é confiar em si mesmo. O comum é confiar em si mesmo. O comum é confiar na conta bancária, no emprego. O comum é isso. O que é o fora do comum, o sobrenatural, é dizer: tudo que eu tenho foi porque Deus me deu, e se um dia Ele pedir, eu entrego. Porque eu não pertenço a esse lugar. Eu estou aqui, eu sou um peregrino nesse lugar. Deus me deixou coisas para eu cuidar, para eu administrar, mas elas não me possuem. Eu não sou escravo. Sabe, essa visão de que nós precisamos dEle, de que basta achar que a gente consegue sozinho, que logo logo a gente cai e se afasta. Essa visão precisa mudar. Olha só o que Jesus disse para a igreja em Laodiceia, lá na igreja em Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Olha o que uma visão errada acerca de si mesmo causa. Jesus diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A igreja achava que ela estava bem, que não precisava de nada. Que Deus não permita que a gente seja assim. Que nós possamos ser dependentes todos os dias de Jesus. Que a gente não ache que está tudo bem, quando na verdade Jesus olha e fala que a gente é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Nós precisamos dEle para nos salvar, nós precisamos dEle no nosso dia a dia, nós precisamos dEle para manter a nossa vida de uma maneira que agrada o Senhor. A gente tem que abandonar a nossa autossuficiência, autossuficiência moral, autossuficiência financeira. Sabe, essa foi a maior treta, vamos assim dizer, de Jesus com os religiosos da época. Por quê? Porque eles achavam que o que eles faziam, o comportamento deles, a fama deles bastava.
Não, eu sou bom, eu entrego ofertas, eu sirvo na igreja, eu levanto as mãos para adorar, para orar. Mas o que Jesus via neles? Um sepulcro caiado, um túmulo que por fora está bonito, mas por dentro é podre. Sabe, nós precisamos perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor vê? Quais são as áreas que eu estou me sentindo suficiente? Quais são as áreas que eu preciso depender do Senhor? Para viver o extraordinário, a gente precisa abrir mão de se bancar, de conseguir sozinho. Você já viu aquela criança teimosa assim, que ela está tentando fazer alguma coisa e ela não quer pedir ajuda para os pais? Você já teve alguma experiência assim? Eu lembro que eu gostava, quando era criança, eu sempre gostei muito de tomar suco nas refeições. E a minha mãe estava muito ocupada fazendo, né, as coisas da casa lá, e eu me lembro pequeno falando: mãe, eu quero suco, mãe, eu quero suco. Ela: não tenho tempo de fazer. Eu falei: posso fazer sozinho? Pode. Aí eu fui lá, eu não sabia fazer suco, mas eu fui lá, peguei uma jarra, coloquei água, coloquei o suco, tomei um gole, estava horrível, doce demais, porque eu pus açúcar demais. Tomei um gole e falei: não, tá ótimo, orgulho, né? Orgulho da criança, tá maravilhoso. Quando eu fui colocar a jarra na geladeira, eu coloquei ela de lado, sem tampar, jorrou suco pela casa inteira. E minha mãe estava fazendo faxina, ficou super feliz comigo. Porque eu não soube esperar, eu quis ser o autossuficiente. E sabe, a gente é tipo criança que quer ser autossuficiente. Abra mão disso. Para viver o extraordinário, você tem que entender: você precisa de Jesus, você depende dele, ele é a fonte de tudo que você precisa. Sabedoria para guiar sua casa, seus negócios, ele é a fonte da sua provisão, ele é a fonte do seu ânimo, da sua alegria, ele é a fonte do amor para você conviver com as pessoas da sua casa, ele é a fonte. Amém? Você quer viver o extraordinário de Jesus? Abra mão da sua autossuficiência. Agora, existe outra questão que impediu esse jovem de viver o extraordinário: o dinheiro. Nesse caso, o problema não era a riqueza, mas era a riqueza como um substituto de Deus. Quando Jesus citou que aquele jovem teria que entregar o seu dinheiro, era como se Jesus tivesse aberto a porta do coração daquele jovem para se sentar no trono do coração daquele jovem, mas já tinha um Senhor sentado lá, o dinheiro. Nos nossos corações existe, como disse Calvino, uma fábrica de ídolos. Ídolos não são só as estátuas construídas para as divindades. Ídolo, como disse Tim Keller, é qualquer coisa que absorve o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque para te dar aquilo que somente Deus pode te dar. Está entendendo? Você busca aquilo, procurando salvação naquilo, procurando refúgio naquilo, procurando alegria, consolo naquilo, quando na verdade você deveria buscar em Jesus. E nós temos vários ídolos no nosso tempo. Eu lembro de um acampamento de adolescentes que eu preguei aqui da nossa igreja, e eu estava falando um pouco sobre isso, estava falando sobre distrações e tal, e eu comecei a falar sobre o tempo que a gente perde em redes sociais, porque de fato, tempo que a gente sacrifica, que a gente entrega, é uma oferta para um ídolo. Se aquilo é mais importante para você do que o Senhor, do que tempo com Ele, está se tornando um ídolo. Então eu estava falando sobre isso, e eu em determinado momento eu fui falando de rede social e tal, daí eu falei: olha, então eu tenho um desafio, chegou a hora da gente quebrar os ídolos. 1 mês, daí quando eu comecei a falar, eu fui tirando o celular do bolso assim, 1 mês sem redes sociais. Na hora que eu fiz isso, cara, o auditório assim, os adolescentes ficavam a cara assim, ó, não pode ser. Sabe, aquele desespero assim, igual o jovem rico, aquele desespero. E daí eu deixei eles conversando, teve aquela conversa entre eles, né, aqueles comentários. E eu falei assim: olha, se isso parece impensável para você, se isso te incomodou muito, talvez é porque virou um ídolo mesmo. Se você não consegue se imaginar sem isso,
Se isso para você tem espaço tão grande no teu coração e na tua mente, é porque tomou espaço demais. E sabe, ídolo é isso, idolatria é isso, é quando você vai dormir pensando naquilo, levanta pensando nisso, você não consegue viver, parece que só vai ser feliz se tiver aquilo. É quando você entrega tudo que você tem em troca de algo que não é o Senhor, que não é uma vida de santidade a Ele, que não é buscar a presença dEle, que não é buscar fazer a vontade dEle. Aquele jovem não conseguia imaginar viver sem o que ele tinha. Aí fica claro que ele só estava interessado em saber sobre Jesus. Ele não estava disposto a seguir a Jesus, porque o próprio Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer ser o discípulo, precisa estar disposto a entregar. Porque a salvação, ela foi comprada por Jesus, então para nós ela é oferecida de graça, sim, o perdão dos pecados, a vida eterna, mas o custo do discipulado, o custo de seguir a Jesus por toda a vida e viver essa vida extraordinária, é tudo que nós temos nas mãos de Jesus. E sabe, ídolo pode ser algo que era bom antes, ídolo pode ser algo até que Deus te deu, mas que hoje se tornou o seu Deus, tomou espaço demais no seu coração. É triste, por exemplo, quando a gente olha para o livro de Êxodo. A gente estudou recentemente um pouco sobre Êxodo na campanha da presença aqui, e aquele momento onde Moisés está no monte, está demorando, e o povo de Israel está lá embaixo, e eles estão com pressa, eles estão ansiosos, e eles pedem então: olha, vamos construir um ídolo. E eles pegam ali o ouro de todo o povo, aquilo que eles tinham trazido do Egito, eles fundem um bezerro de ouro, eles fazem um ídolo. E sabe o que é mais triste? É quando eles olham para aquele ídolo e falam: foi isso que nos salvou do Egito. Ídolo é quando a gente atribui a nossa vida, o nosso coração, a nossa alegria, a nossa esperança em qualquer outra coisa que não é o nosso Senhor Jesus. Eu lembro de uma aula que a gente estava estudando sobre a crise de 29, quando a bolsa quebrou, quando muita gente perdeu dinheiro, 25% da população estava desempregada, uma coisa assim. E eu lembro que o professor falou assim: olha, nessa época o índice de suicídios aumentou muito, porque as pessoas não conseguiam conceber que tinham perdido tudo. Isso me faz lembrar da parábola de Jesus de construir a casa sobre areia. Qualquer coisa que não é Jesus é areia. O dia que vier a tempestade, o dia que vier a enchente, o vento forte, a casa cai. Não construa sua casa sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre aprovação, sobre a tua personalidade, sobre o teu status hoje social, nem sobre a sua saúde, porque as coisas são passageiras, o que é eterno é a palavra de Deus e o nosso relacionamento com Jesus, amém? Para viver uma vida extraordinária, ele precisa estar no lugar certo, prioridade, assim a gente vive o extraordinário de Deus. Quais são os ídolos que hoje Jesus está te convidando a quebrar? Hoje Jesus olha para os ídolos no seu bolso, na sua mão, e diz: eles não vão te salvar, larga. Talvez são coisas que você tem feito, hábitos que você só de imaginar, você diz: não, isso aqui não, Jesus, isso aqui não. Sabe, o pastor fala desse assunto, você ouve esse assunto em alguma pregação, você fala: não, isso aqui não, você já bloqueia. Talvez é o sucesso a qualquer custo, você precisa de dinheiro, você quer reter, você quer acumular. Talvez é os jeitinhos que você está dando na vida, para sair por cima. As mensagens que você troca que não deveria estar trocando com algumas pessoas. Talvez sejam os vícios que anestesiam seus sentimentos nos dias difíceis. Vai para Jesus, meu irmão. Abandona os vícios. Talvez é o prazer. Seja em relações fora do casamento, seja na pornografia, ou os elogios que você busca a todo momento para suprir algo que só Jesus precisa suprir.
Ou talvez os ídolos sejam algo que, em essência, é bom. É o relacionamento. Lembro de uma jovem que conviveu comigo aqui, na adolescência, e o sonho dela era estudar artes. E ela pedia oração por isso. Ela passou. E ela se esqueceu do Senhor. Idolatria. Quando o que a gente quer se torna mais importante do que o que Deus quer. Se você quer viver uma vida extraordinária, você vai precisar abrir mão da tua vontade, do teu conforto muitas vezes. Mas eu posso te dizer uma coisa, vale a pena. Para viver fora do comum, uma vida sobrenatural, você vai precisar se doar mais, você vai precisar cansar mais, você vai precisar sacrificar mais, entregar mais, mas vale a pena, porque você faz isso por tantas outras coisas e eu também. Mas para Jesus, que é o nosso Senhor, Ele merece. Então esse jovem, ele chega até Jesus muito autossuficiente. Ele era capaz de se salvar. Ele se sente também muito poderoso na sua idolatria. Afinal de contas ele tinha dinheiro e aquilo ali ele não ia abrir mão. Mas existe uma outra característica, um outro obstáculo que eu percebi nesse texto, que nos impede de viver o extraordinário de Deus. Vocês estão comigo ainda? Estão felizes aí? Glória a Deus, estamos juntos? O livro de Marcos vai dar um detalhe, vai na verdade deixar explícito, claro um detalhe. Marcos capítulo 10, versículo 21 diz assim ainda sobre a história do jovem rico. Jesus olhou para ele e o amou. Vou repetir. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele, vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Aqui existe de maneira muito clara o que Jesus sentiu ao olhar para aquele jovem, amor. E sabe, um obstáculo nas nossas vidas para a gente viver o extraordinário de Deus é construirmos a nossa identidade como filhos amados de Deus. É engraçado porque quando a gente fala disso parece muito que a gente está falando assim, um assunto muito emocional, muito, sabe, tipo, as pessoas que precisam se sentir amadas. Mas de fato, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor. E às vezes a gente está tão acostumado por estar anos na igreja, de ouvir Jesus te ama, e a gente canta que Ele me amou, e isso nem entra direito no nosso coração, isso nem entra direito na nossa mente, isso nem constrói quem nós somos. Quando a gente olha para esse jovem, que ficou conhecido como jovem rico, a identidade dele na Bíblia é a identidade do que ele tinha, e de quem ele era naquele momento, porque tempos depois ele deixou de ser jovem rico. Agora, se a gente pega outro exemplo, como João, a gente conhece o discípulo João, o seguidor de Jesus. Existe no livro que ele escreveu, no capítulo 3, no versículo 16, uma declaração que é o resumo do Evangelho. Porque Deus amou tanto o mundo, ou de tal maneira, significa intensidade, entrega, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. João é conhecido como o discípulo amado. Mas por que ele é conhecido assim? Porque ele falava que ele era o discípulo amado. Ele se enxergava assim. Você está entendendo a diferença de identidade aqui? Um deles ficou conhecido pelo que tinha. A identidade dele estava sobre o que ele possuía. Mas o outro também abriu mão de coisas. Os discípulos também abriram mão de algumas coisas. Também entregaram, sacrificaram pelo ministério. Ele ficou conhecido como o discípulo amado. Como você quer ser conhecido? Você quer ser conhecido por alguém que se aposentou cedo porque tinha dinheiro guardado? Você quer ser conhecido como alguém que fazia o que queria, que seguia a própria vontade, que teve tudo do bom e do melhor? Como você quer ser conhecido? Será que eu quero ser conhecido como o pastor que prega muito bem, ou o pastor líder do ministério tal? Ou será que eu quero ser conhecido como o filho amado de Deus?
Eric, o discípulo amado? Será que eu estou construindo a minha identidade sobre a segurança que esse amor me dá? Porque o amor de Deus, ele não oscila, ele não muda. A gente precisa às vezes parar um pouquinho a correria. E às vezes a gente chega no culto na correria, já pensando no que vai fazer depois. E a gente chega no nosso quarto para orar na correria. A gente tem que parar tudo para contemplar essa verdade. Existe um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que criou tudo que existe com sua palavra poderosa e sustenta tudo que existe com a sua palavra poderosa. Esse Deus que colocou as estrelas no lugar e as chama pelo nome, que mediu os mares na palma de suas mãos. Esse Deus que um dia virá julgar, porque Ele colocou as leis, estabeleceu as leis, e um dia será o juiz de toda a humanidade. Esse Deus te ama, me ama. É amor, não é uma convocação apenas, não é assim, olha, eu te considero. Ele amou. E Ele demonstrou isso na cruz, que é a maior revelação do amor dEle. Quando a gente começar a desfrutar um pouco mais isso, quando a gente começar a andar nos nossos dias, levantar da nossa cama e falar, eu sou amado por Deus, hoje eu vou viver para a glória dEle. Quando a gente começar a entrar nos lugares sem querer agradar quem está ao nosso redor, mas querer agradar aquele que me amou primeiro. Quando a gente começar a distribuir, a compartilhar esse amor com as pessoas, porque esse amor nos tocou, a gente vai viver uma vida extraordinária. Quando a gente não precisar de mais nada, a não ser o amor dEle, revelado no tempo de oração, na palavra dEle, aqui na igreja, nos cultos. Quando a gente olhar para isso nos preencher, nós não vamos precisar de mais nada. Não vai ser difícil arrancar os ídolos do coração. Não vai ser difícil romper os hábitos, os vícios. Não vai. A Bíblia fala que os mandamentos de Jesus não são pesados. Por que não são pesados? Porque tem gente que olha para os mandamentos como se Deus fosse um grande estraga-prazer. Não são pesados porque a gente entende o amor dEle, recebe o amor dEle. Então não é mais sacrifício, é privilégio. É privilégio abrir mão, é privilégio entregar, é privilégio se doar. Que tipo de vida você quer ter? Uma vida extraordinária ou uma vida ordinária, comum? Eu estava me lembrando de uma pregação do pastor John Piper e eu vou encerrar contando essa história. E ele estava falando sobre como nós desperdiçamos muitas vezes a nossa vida. E ele estava então falando de duas missionárias que tinham mais de 80 anos e estavam num país pregando o evangelho, e elas viajavam de vilarejo em vilarejo. Uma delas nunca havia se casado, tinha se dedicado totalmente ao reino de Deus, à obra, e ela estava pregando o evangelho, essas duas juntas, e elas sofrem um acidente de carro. As duas morrem. E o John Piper, o pastor, falava assim: isso é uma tragédia? Isso não é uma tragédia. Sabe o que é uma tragédia? Ele pegava um caderninho, uma revista e lia: casal se aposenta antes do tempo. Um com 51 anos, outro com 55. Compram um iate e estão vivendo na Flórida, jogando softball e colecionando conchas. E o John Piper terminava falando: isso é uma tragédia. Uma vida desperdiçada. Meus irmãos, a gente não pode cair no engano dos ídolos do nosso tempo de conforto, dos ídolos do nosso tempo de riqueza. A gente foi chamado a viver uma vida extraordinária, uma vida fora do comum, no nível sobrenatural, de viver milagres, de confiar nesse Deus que morreu por nós e que nos ama tanto, de depender dEle, de entender que tudo que temos vem dEle. Eu não estou te falando que você não vai ter algum nível de conforto nessa jornada. O Senhor cuida de nós, Ele nos presenteia, Ele é um bom Pai.
Mas isso não pode tomar o nosso lugar de desejo, de ambição, de amor. Um cristão precisa amar o Senhor Jesus e fazer a vontade de Jesus precisa ser o alimento, o nosso alimento. Nessa noite Jesus nos convida a viver o extraordinário. E o extraordinário não tem a ver comigo, com os meus dons, com as minhas habilidades, com a minha história. O extraordinário tem a ver com Ele. Porque alguém que se rende a Ele vive o extraordinário. Então não olhe para você tentando entender o que você vai viver de extraordinário. Entregue-se a Ele e você vai viver o extraordinário. Nessa noite Jesus te convida a abrir mão do que você construiu sozinho, da tua autossuficiência. Abrir mão daquilo que está te possuindo, daquilo que está te escravizando, aquilo que é o teu ídolo, que todo dia você se prostra, você sacrifica tempo, sacrifica recursos, energia. Jesus está falando, larga esse ídolo. Você não vai encontrar nele o que você encontra em mim. Ele não vai te suprir, ele não vai te preencher. Ouse entregar o seu caminho, seguir o caminho certo, viver em santidade e em pureza. E você vai viver o extraordinário de Deus, vai viver fora do comum, fora do ordinário. Agora, não esquece que tudo começa em receber esse amor. E entender que a sua identidade tem que ser construída sobre esse amor que não muda. Esse amor revelado na cruz, esse amor revelado no sangue derramado e na ressurreição de Cristo. Essa é uma noite de entrega, é uma noite de rendição, é uma noite de dizer para o Senhor, eu quero viver o extraordinário do Senhor. Por isso eu quero te convidar a fechar seus olhos agora um pouquinho. E você calar todas as vozes da sua mente que estão te talvez confundindo. E agora o Espírito Santo de Deus vai tocar o seu coração como pode ter tocado até aqui, mas te mostrando aquilo que você precisa fazer, quais são os ídolos a serem entregues. Ou talvez você precisa sentir esse amor nessa noite, o amor de Deus. Esse é o convite de Jesus para vivermos uma vida extraordinária. Eu não sei você, mas eu não quero perder tempo. A gente tem uma vida para dedicar totalmente ao Senhor, para honrar Ele na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, onde estivermos. A nossa vida precisa ser essa oferta. Se Deus falou contigo nessa noite e você quer fazer entregas, você quer se consagrar ao Senhor, eu vou te pedir para tomar uma decisão como o jovem rico não tomou. De você se posicionar e falar, eu quero. Por isso agora, para facilitar, vou pedir para todo mundo ficar em pé. Vamos ficar em pé para a gente dar continuidade nesse tempo de oração. Deus falou com a gente, agora a gente responde a Ele. E se Deus falou contigo e nessa noite você quer dizer, Senhor, chega, é um basta, eu não quero mais, eu quero viver mais profundamente, eu quero o extraordinário do Senhor. Eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir para frente aqui para a gente orar juntos. Alguém vai orar com você, alguém vai entregar junto contigo, porque você não está sozinho nessa entrega. Você vai vir aqui e vai falar, Senhor, eu entrego esse ídolo do meu coração, eu entrego a autossuficiência, eu entrego isso que está antes do Senhor na minha vida, isso que eu tenho buscado refúgio, consolo, alegria, e não é o Senhor. Mas talvez você está aqui e você quer orar, sabe pelo quê? Deus, eu quero sentir o teu amor. Parece que está seco o meu coração, parece que eu estou longe. Eu nunca senti de verdade o teu abraço, o teu amor me envolvendo, o teu amor tocando o meu coração. Meu irmão, eu quero te convidar a vir à frente. Alguém vai orar com você, em nome de Jesus. Hoje você vai ter um encontro com o amor de Deus. Venha para frente. Eu fiz isso uma vez, eu fui até a frente, eu estava me sentindo abandonado, sabe, meio à deriva, e eu fui e falei, Senhor, eu quero sentir o teu amor. E eu me lembro até hoje do que eu senti no meu coração, a presença de Deus me dizendo que eu era amado. Por isso saia do seu lugar, se posicione, entregue nessa noite aquilo que tem impedido você de viver o extraordinário de Deus. Talvez você está pensando aí no seu lugar, mas isso não é grande coisa, eu estou me virando bem. Pois é aí que começa
É aí que começa o afastamento. Por isso eu te convido, não deixe de vir aqui receber uma oração, não deixe de vir aqui entregar. Não tem a ver com esse lugar, tem a ver com a sua decisão, com o seu posicionamento de fé. Amém. Pode vir, vem chegando, vai descendo do seu lugar. Não tenha vergonha, não tem por que ter vergonha. A gente está tudo no mesmo barco, precisamos da graça do Senhor. Por isso venha receber uma oração. Eu preciso, quantos de nós precisamos? Agora eu quero fazer um outro convite. Talvez você está aqui nesse culto e você já veio há algum tempo, ou é a sua primeira vez, e você entendeu um pouco melhor quem é Jesus. Você entendeu que Jesus é Salvador, Ele não é só um mestre. Você entendeu que sozinho você não consegue se salvar, se aproximar de Deus, os seus pecados te afastam dEle. Eu quero te dizer, quando você entende isso, a decisão a ser tomada é dizer: eu entrego a minha vida ao Senhor, eu quero seguir este caminho, eu quero andar com Jesus. É isso que a gente chama de entregar a vida para Jesus. E eu quero te convidar a fazer essa oração junto comigo nessa noite. Se você está aqui e quer entregar a sua vida para Jesus dizendo: eu creio, eu acredito no que Jesus fez, eu quero que Ele seja o meu mestre, o meu salvador, que Ele me perdoe dos meus pecados. Se nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus, eu vou pedir para você levantar sua mão onde você está. Glória a Deus, levante sua mão onde você está, bem alto, eu quero ver, levante sua mão bem alto. Glória a Deus, amém. Amém. Eu vou pedir mais uma coisa para você. Eu vou pedir para você que levantou sua mão vir até aqui à frente. Venha para frente, eu vou descer aqui, a gente vai orar juntos, entregando a sua vida a Jesus. Mas não deixe de sair do seu lugar, venha para cá, a gente vai orar juntos. Sai do seu lugar, venha para cá, você que levantou sua mão, vem aqui no meio, a gente vai orar juntos, entregando a sua vida. Sai do seu lugar, se você está lá na galeria, desce. Nós vamos entregar juntos o nosso caminho, o nosso coração ao Senhor. A palavra de Deus diz que quando cremos e confessamos que cremos em Jesus, nós somos salvos, perdoados dos nossos pecados. Nós recebemos a vida eterna, aquilo que aquele jovem estava procurando. Através da oração de fé em Jesus Cristo, você vai receber nessa noite. Por isso, se é o desejo do seu coração, eu vou pedir para você vir aqui onde eu estou. Nós vamos orar juntos. Saia do seu lugar, se aproxime aqui. Eu vou pedir também para quem estiver livre da equipe de consolidação chegar junto aqui. A gente vai orar juntos aqui. Pode chegando aqui, chega mais, vamos orar. Glória a Deus, pode chegar aqui mais perto. Você que está aqui na frente, vem entregar a sua vida para Jesus. Eu vou pedir para você repetir essa oração com fé, entendendo que o Senhor ouve a sua oração agora. Você que está entregando a sua vida para Jesus, você vai repetir essa oração junto comigo. Senhor Deus, eu entendi que preciso de um Salvador. Eu entendi que os meus pecados me afastam do Senhor, e hoje eu me arrependo e entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero receber o seu amor, o seu perdão e a sua salvação. Então cumpre a tua promessa e me dá a vida eterna, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dos meus irmãos aqui. Você que entregou a sua vida para Jesus, que está aqui na frente, eu vou pedir para você, a gente vai entregar um convite, porque agora você deu o primeiro passo, e a gente quer que você faça parte dessa família com a gente. Você vai receber um convite para vir tomar um café com a gente vai explicar os próximos passos da vida com Jesus. Tá? Então não saia da frente sem receber esse convite, tá? No final a gente vai explicar também certinho aqui como funciona, mas que Deus abençoe vocês. E você que veio até a frente aqui, você vai receber a oração, vai sentir o amor de Deus, vai receber a ministração de uma oração aí. Enquanto isso a gente vai adorar o Senhor juntos. Glória a Deus. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar.
que quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento, lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Lamento novamente. Lamento por viver só para mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Envolto em tua presença. Aos teus pés é onde
entrega, meu irmão, se entrega. Assim, se deleita na presença de Deus. E te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. E te exaltamos. Te exaltamos. Te adore ao Senhor, como se nada mais importasse na sua vida. Só quero, só tu importas. Nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Se solta, se libera na presença do Senhor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, adoramos. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Mais uma vez. Tu és digno de tudo, só tu és, tu és digno de tudo da minha vida, aleluia, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tu é agora. Pastor Eric, quer terminar aqui? Quem foi abençoado aqui essa noite? Eu fui. Presença de Deus é tudo que a gente precisa.
Quero te convidar a fechar seus olhos mais uma vez e a gente encerrar esse culto adorando o Senhor e pedindo para viver de fato essa vida extraordinária que Ele nos oferece. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor revelado aqui nessa noite, obrigado pelo Teu poder, pela Tua presença, Deus. Obrigado porque nós servimos a um Deus extraordinário. Nós fomos resgatados por uma mensagem extraordinária. Deus, obrigado, obrigado, obrigado pelo Teu amor, Senhor. Mas nós queremos honrar o Teu nome, o Teu sacrifício também, vivendo uma vida extraordinária que anuncia a todos que existe um Deus que nos ama. Deus, eu quero pedir, enche as nossas vidas do Teu Espírito Santo, da Tua presença. Deus, que nós possamos ser uma igreja que avança, que leva o Teu reino aonde estivermos, Pai. Que não haja medo em nossos corações, que pelo contrário haja uma coragem vinda do alto para pregar, para ser uma testemunha viva daquilo que o Senhor é, Pai. Obrigado, Deus, por essa noite. Recebe, Deus, toda essa adoração, porque é o Senhor que é digno, o Senhor é merecedor. Deus, e continua a nos guiar por essa vida de maneira pura, santa, de uma maneira que vale a pena ser vivida, Pai. E que a Tua presença nos acompanhe, que o Teu amor, que a Tua graça, que a consolação do Teu Espírito Santo esteja sobre a igreja aqui reunida, espalhada sobre a face da terra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Glória a Deus. E olha só, tem uma oportunidade de você continuar adorando a Deus junto com a gente. Nós vamos ter uma vigília às 10 horas, isso aí, tem que comemorar mesmo. Às 10 horas começa ali na capela, é na capela, né? Então, a vigília da UAN, tá todos os ministérios ali reunidos, adorando ao Senhor, buscando a presença dEle. Então você está convidado, começa às 10, ali na capela, a gente espera você. Vá em paz, que Deus te abençoe e vamos junto.